Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra e faz memória a São Lucas Evangelista, ele que foi um médico, nasceu em Antioquia no século I, foi convertido através das pregações de São Paulo e começou a segui-lo, fez um estudo profundo das Sagradas Escrituras e também dos evangelistas, de todos os acontecimentos que aconteceram através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra viva encarnada, e escreveu depois disso o terceiro evangelho, um dos evangelhos mais completos, que narra por um exemplo particularidades da vida da infância de Jesus, da Santíssima Virgem Maria, de São José e dos pais de São João Batista, Zacarias e Santa Isabel. Ele também escreveu o Atos dos Apóstolos, narrando a igreja nascente, o Pentecostes, a missão de Pedro, a missão de Estevão, a missão de Felipe, a missão de Paulo e a missão de todos os primeiros cristãos da igreja primitiva, mostrando a importância da fração do pão, isso é, da Santíssima Eucaristia, da Santa Missa, da vida de oração e da missão. A igreja é chamada a ir em missão. E hoje nós vemos isso no Evangelho do dia, onde Jesus envia todos os demais discípulos a irem anunciar o Evangelho. E é interessante que ele faz questão de narrar a primeira instrução de Jesus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Jesus ele nos convida a estarmos em constante oração de súplica, pedindo a Deus para a sua santa igreja vocações. Que nós possamos hoje pedir por intercessão de São Lucas mais vocações, vocações sacerdotais, padres santos, fiéis à verdade, fiéis às sagradas escrituras, ao magistério de sempre e à tradição deixada pelos apóstolos, mais bispos santos, bispos que de fato governem a igreja, guardando a fé, guardando a sua moral verdadeira, guardando a lei de Deus deixada pelo próprio Cristo e pelo Antigo Testamento, confirmado pela igreja, deixado pelos apóstolos, e que Deus nos envie também mais diáconos santos, santos religiosos, santos pais de famílias, enfim, pessoas santas para o seio da Santa Igreja, para anunciar o Evangelho da paz, para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como a si mesmo e para construir o reino do Senhor, que também é nosso, que começa nesse mundo e que vai para a vida eterna e que principalmente será instaurado na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso preparar a humanidade para a segunda volta de Jesus, que é a volta definitiva e que onde ele irá separar os grãos de trigo do joio, os bons peixes dos maus peixes, os cabritos das ovelhas, como vai nos falar o Evangelho. E hoje Jesus ele fala da importância do desapego. Na primeira leitura, São Paulo vai falar que Domas o havia abandonado por amor desse mundo. São João da Cruz nos narra que nós temos três inimigos da nossa salvação. Esse mundo presente com as suas paixões, as suas concupiscências, as suas ilusões do ter e do ser, Satanás e seus anjos rebeldes e nós mesmos. Esses três inimigos nos impedem de sermos salvos. E principalmente o amor ao mundo, as preocupações das riquezas, as preocupações das grandezas, o apego demasiado aos bens temporais, ao nosso trabalho e a todas as demais coisas que nos tiram de Deus. Então nós temos que observar isso. E Jesus, ele sabendo disso, ele que viveu a nossa condição humana, ele dá essas instruções para os seus seguidores que iriam em missão anunciá-lo. A não levar duas túnicas, a não se demorarem pelo caminho, a viverem da divina providência. Essa confiança divina providência é saber que tudo vem de Deus. E muitas das vezes até mesmo as coisas más, Deus não quer o nosso mal, mas muitas vezes Ele pode permitir que o mal aconteça em nossas vidas para desse mal tirar um bem maior. E não simplesmente um bem de prosperidade material, de riquezas, de fama, de glórias, mas frutos de santidade, porque, como vai dizer Hebreus 14:12, buscai a santidade e a paz com todos,
sem a qual ninguém vai ver a Deus. A principal preocupação de Deus é a salvação das nossas almas. Uma coisa que tem sido esquecido nos nossos dias, que muito pouco tem se falado. Muito se prega de uma vida social, de uma vida demasiado preocupada com as realidades desse mundo, mas pouco se fala de salvação de almas, que é o mais importante para Deus. Então, muitas vezes nós passamos por tribulações nas mais variadas áreas da nossa vida para nós nos santificarmos, para nós sermos pessoas mais humildes, pessoas mais dependentes de Deus, pessoas que amam mais o seu semelhante e entender que de Deus vem tudo, que tudo é de Deus e nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e não os bens de Deus. Nós devemos nos unir a esse Senhor, Criador do céu e da terra.